O projeto hoje é a reforma de uma casa na praia, em Cabo Frio, ou seja, praticamente Belo Horizonte. Como assim? Já já eu te explico. Cabo Frio é uma cidade super antiga, uma das mais antigas do Brasil, e fica a 150 quilômetros do Rio de Janeiro, na região dos Lagos, ao lado de Arraial do Cabo e Búzios. Uma praia linda, belíssima, uma das praias mais bonitas do Brasil para mim. E é a queridinha dos mineiros. Aqui em BH, metade da população que vai para a praia nas férias vai para Cabo Frio e a outra metade para Guarapari. Eu tô no caso de Cabo Frio. Eu passei praticamente a minha vida lá. E é por isso que eu gosto tanto da cidade e tenho tanto carinho por ela. Sinto que praticamente é a minha cidade, como Belo Horizonte. A Cris, a minha cliente, é mineirinha, daqui de BH, mas mora no Rio de Janeiro há muitos anos. Esse é o terceiro projeto que eu faço para ela. Já mexemos em 2 apartamentos na cidade do Rio de Janeiro e agora a casa em Cabo Frio. Esse novo projeto ele surgiu com essa história da quarentena. Foi algo muito interessante. A Cris tinha planos de se mudar para Cabo Frio num futuro, ela não sabia quando. Mas ela foi para lá passar a quarentena. A situação estava complicada no Rio de Janeiro, ela conseguia trabalhar online, então ela foi para Cabo Frio, onde a família dela tem um apartamento de férias, e passou alguns meses lá, o começo da quarentena lá. E aí, durante esse período dela lá, aconteceram várias coisas que acabaram culminando na compra dessa casa. Ela fez uma consulta online comigo sobre a casa, se deveria ou não comprar. Nós chegamos a um acordo que a casa era muito bacana, tinha muito potencial, que ela deveria sim comprar essa casa, mas pensando já na reforma, para que a casa realmente tivesse a cara dela e pudesse atender, obviamente, as demandas dela. A obra já está rolando, a todo vapor inclusive. No vídeo de hoje eu vou mostrar as intervenções que nós fizemos e vou ilustrar essas intervenções com as fotos da obra que está rolando lá nesse exato momento. Essa casa faz parte de um conjunto de 3 casas geminadas e ela é a casa do meio. Essa aí da foto, com as colunas verdes nas laterais. Ela tem aproximadamente 170 metros quadrados, sendo 100 metros quadrados no primeiro pavimento, o térreo, e 70 metros quadrados no segundo pavimento. Essa aqui é a planta do primeiro pavimento da casa. A entrada se faz através dessa porta de vidro e dá acesso a essa sala. A visão que a gente tem da sala a partir da porta de entrada é essa que vocês estão vendo aqui. A gente vê o móvel da TV, o rack da TV no fundo, o sofá ele tá praticamente de costas para a porta de vidro e aqui na outra lateral a escada que dá acesso ao segundo pavimento. Ao lado da escada a gente tinha antes uma pequena sala de jantar. Atrás dessa parede da televisão está a cozinha. Olha só, aqui estava a parede da televisão e aqui a cozinha. A cozinha dá acesso à área de serviço, que também dá acesso a um espaço que originalmente era a garagem da casa, mas posteriormente foi transformado em um espaço gourmet pelo antigo proprietário. Esse espaço aí que vocês estão vendo. Então, essa porta aqui do fundo, esse vão aqui do fundo, é essa porta aqui, que dá acesso à área de serviço. Então o gourmet, que é um espaço nobre, ele tinha sim um acesso privilegiado por fora, mas por dentro da casa o acesso acontecia unicamente através da área de serviço, o que não era uma coisa tão legal. A cozinha original é essa, então a gente tinha uma janela que comunicava com esse gourmet, mas era uma janela muito alta, olha só. A bancada tem 90 centímetros de altura, o peitoril dessa bancada tá mais ou menos 1,5 metro, quase que assim, ó, mais ou menos na altura do nosso pescoço, ou do nosso queixo, mais ou menos. Então não tinha uma comunicação muito boa com o lado de fora, era só através dessa janela, a cozinha toda fechadinha. E atrás da sala, ao lado da cozinha, a gente tinha uma pequena circulação que dá acesso a um lavabinho e um quarto de serviço lá no fundo. Como a gente volta a ver nessa foto aqui, olha lá, a porta do quarto do fundo tá aberta, essa aqui é a porta do lavabo e a da cozinha a gente não vê porque ela tá aqui atrás do painel da TV. O que que nós fizemos com este espaço? Vamos lá. Nós fizemos apenas 2 demolições principais, mas que mudaram completamente a cara da casa. A primeira demolição foi nessa parede,
que dividia a sala da cozinha, e a segunda demolição foi nessa parede que dividia a cozinha do gourmet. Só que essas paredes, elas não foram completamente para o chão, não. Parte delas ficaram até uma meia altura. Esta aqui ficou até a altura de 1,5 m, para a gente ter aquele apoio gostoso, aquele apoio como se fosse de bar, dividindo a cozinha do gourmet e protegendo um pouquinho mais a pia. E essa aqui ficou com a altura de 90 centímetros para receber a bancada do cooktop. Aí já uma altura mais baixa, normal de bancada. Mas a gente ficou com essa circulação então toda integrada. A gente descobriu lá na obra que tinha um pilar dentro dessa parede. Na verdade, nós fizemos uma inspeção no local, antes mesmo de começar a obra. Eu vou colocar aqui um vídeo que eu postei no Instagram da Pura Arquitetura BH, quando a gente deu início a essa inspeção, para a gente não ter surpresa durante a obra. Então, ó, vamos fazer a inspeção agora se tem um pilar aqui, aí onde ele está. Então descobrimos que existia esse pilarzinho aqui, mas deixamos uma passagem dos dois lados dele, ó, para realmente ter esses ambientes bem integrados. Eu vou colocar agora na tela as imagens mais ou menos no mesmo ângulo da parte da demolição que está rolando agora na obra e das imagens 3D, para vocês conseguirem visualizar essa obra pronta. A ideia era que a atmosfera da casa fosse bem praiana. Tons suaves, tons pastéis, usamos muito azul num tom bem clarinho que remete ao mar. Cabo Frio tem aquele mar parecendo do Caribe, aquela água completamente azul, deliciosa. Então a gente quis trazer um pouco dessa sensação para dentro de casa também. As paredes que não são azuis são brancas mesmo, para que a gente tenha uma atmosfera bem leve. As bancadas da cozinha são no quartzo branco, em contraste com os armários azuis escuros embaixo das bancadas e um pouco de madeira também no restante da composição para trazer acolhimento para o ambiente como um todo. A sala é toda mais leve, sofá clarinho também. A gente vai ter uma rede dentro da sala, muitas plantas, um cantinho de descanso. E o gourmet também numa atmosfera mais leve. Saíram aquelas referências de bar, tudo mais marrom, mais colorido. Agora ele é mais neutro, a churrasqueira permaneceu no tijolinho clarinho, como originalmente. Criamos um apoio de bancada ao lado, sempre em materiais mais claros, mudando um pouquinho a conformação geral desse espaço, mas tornando mais prático, mais funcional do que ele era anteriormente. Tem um detalhe legal nesta imagem aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Vejam que a gente colocou um perfil de iluminação de fora a fora. Desde lá da parede que a gente quebrou até o final do vão do cooktop, da abertura para a cozinha. Por quê? Porque existia um desnível de 5 centímetros no forro de gesso da sala para a cozinha. Eles eram separados por uma parede, então isso não fazia diferença. Mas depois que a gente quebrou essa parede, a gente ia ter esse dentezinho separando os dois forros, ou então a gente teria que jogar fora todo o forro da cozinha que estava em bom estado de conservação e fazer um novo no mesmo alinhamento. Para que a gente tivesse essa economia de obra, tanto em relação a custo quanto a agilidade de obra, a gente criou essa iluminação. É um perfil com uma fita de LED que tem esse tamanho exato desse desnível, ele vai se encaixar ali de fora a fora e esse desnível então vai passar a ser imperceptível no projeto. A iluminação passou a ser o ponto de destaque nesse lugar. Além de iluminar a bancada do cooktop, que é muito importante. Outro ponto importantíssimo e que sempre gera muitas dúvidas quando os clientes desejam fazer reformas é a mudança do quadro elétrico de lugar. Eu já falei muito sobre isso lá no Instagram, já mostrei vários exemplos de obras em que eu mudei o quadro elétrico de lugar. E nessa obra a gente vai fazer a mesma coisa. O quadro elétrico ele estava atrás da porta da cozinha, ou seja, na parede que divide a sala da cozinha, onde a gente quebrou tudo para colocar o cooktop. Então era muito importante que esse quadro elétrico mudasse de lugar, para que a gente conseguisse ter essa integração total. Ele foi para a parede do lado, onde antes tinha a porta da cozinha, agora vai ser fechado de alvenaria, a gente vai colocar o quadro elétrico ali, mas abrindo para o corredorzinho que a gente tem do lado, para não ficar feio para dentro da cozinha que passou a ser um espaço muito nobre.
Vejam a quantidade de fiação e de tubulação que chega nesse quadro elétrico. Olha essa foto. E nós vamos conseguir fazer esse deslocamento do quadro através do entreforro. Essa tubulação ela vem de cima e ela vai ser deslocada pelo entreforro, ou seja, entre o forro de gesso e a laje, para chegar nessa parede lateral. Esse pilar que surgiu aí no meio do caminho, ele não é muito grande. Ele tem 15 centímetros de largura, ele ficava embutido dentro da parede, por 30 de comprimento. Nós vamos deixá-lo nessa mesma conformação, não vamos nem aumentar, nem tornar esse pilar redondo, nem nada, ele é discreto ali. Mas a ideia é mostrar mesmo que aquilo ali é um pilar. Então toda a parede em volta dele vai receber a pintura azul. Mas a ideia é que a gente aplique uma textura tipo concreto para parecer que é o pilar natural, na essência dele, pilar raiz, sabe? A gente adora isso por aqui. Os revestimentos que existiam originalmente na cozinha, essa cerâmica de mais ou menos 30 por 40, foram mantidos na parte baixa da bancada, onde a gente vai ter armário tampando, para que a gente gerasse também economia de obra nesse sentido. Estavam em bom estado de conservação e foram mantidos embaixo. A única parte que nós trocamos esse revestimento foi entre a bancada do cooktop e a parede lá do forno, no fundo da cozinha. A gente criou uma faixa ali de 90 centímetros de altura, que é a mesma altura da bancada do cooktop, com um Metro White branquinho, para proteção dessa parede. Mas dali para cima vai ser tudo pintado. A ideia é que a cozinha ficasse com mais carinha de sala mesmo, menos revestimento aparente, menos cara de cozinha, de lugar frio, e mais cara de lugar quente. Esse outro ângulo de visão é a partir da cozinha, então aqui vocês podem ver que as bancadas são branquinhas, bem branquinhas com quartzo branco, como eu já falei. Os armários vão ser num tom de azul marinho mais escuro. Esse detalhe aqui eu acho importante quando a gente tem a lateral das bancadas muito vista. A gente virou essa bancada na lateral aqui, fazendo pé com o próprio quartzo, para proteger a lava-louça, senão ficaria feio a gente ter uma visão da lava-louça aqui da sala. E da mesma forma desse lado, virou o pé aqui. Isso, além de proteger o armário, torna essa passagem mais bonita, mais nobre. Quem está sentado aqui vê essas duas laterais em pedra, que é uma pedra bem nobre, em vez de ver a lateral dos armários. Teve um ponto nesse projeto que a gente questionou muito, que foi o seguinte. A sala, ela tem um porcelanato num tom meio café com leite, 60 por 60. A cozinha tem o mesmo porcelanato, mas no tamanho 40 por 40. E a gente quebrou um pedaço de parede entre esses dois ambientes. Nós também quebramos a parede entre esses dois ambientes e o gourmet. O piso que tinha no gourmet não era um piso muito bonito, a Cris não gostava muito e preferiu trocá-lo. Isso foi importante porque a gente precisou passar também com várias instalações que estavam antes nessa parede que foi demolida, a gente precisou passar com essas instalações pelo contrapiso, para elas chegarem a outros lugares. Então a troca do piso ali, ela era importante. Mas na cozinha e na sala, não. E a Cris tinha uma limitação de orçamento, ela não queria fazer uma reforma total, quebrando tudo. O que estava bacana, a ideia era manter. Então o que nós fizemos foi simplesmente colocar uma soleira de pedra, de um mármore, o mais parecido possível com o porcelanato que tem na sala, né? Aproximando esse tom, só esse T de soleira, dividindo esses ambientes. Ah, seria mais bacana se fosse o mesmo piso em tudo? Seria, claro, mas não tem problema. Quando existe uma limitação de orçamento, a gente pode tirar partido desse tipo de solução também, já que nós temos outras coisas muito legais. Essa cozinha, ela tá chamando a atenção por si só. Ela tem bancadas de quartzo, ela tem uma marcenaria muito legal. Então esse detalhe da soleirinha ali, na prática, nesse ambiente, vai passar batido. A coifa sobre o cooktop, a ideia é que ela seja também o mais discreta possível, então em vez de colocar uma coifa quadrada, muito grande, a gente optou por uma coifa redonda. O cooktop da Cris não é daquele tipo grandão, é um cooktop menor, então essa coifa vai atender muito bem e vai ficar um pouco mais discreta do que a coifa retangular tradicional. Eu ainda tenho muitos detalhes para contar sobre essa reforma, a gente vai fazer isso ao longo desse Mãos à Obra, mas agora para finalizar eu quero mostrar a planta do andar de cima e a intervenção que nós fizemos lá. Essa é a planta original do segundo andar. A escada dá acesso... Você tá no primeiro andar. O segundo andar é aqui.
Essa é a planta original do segundo andar, a escada dá acesso a esse corredor e aqui a gente tem 3 suítes. Essa suíte da frente da casa, que tem uma varanda maior, vai ser a suíte da Cris. A dos fundos vai ser um quarto de hóspedes. E essa aqui, que fica exatamente em frente à escada, que tem um tamanho bacana também, vai ser usado como sala de televisão e quarto de hóspedes também. Mas o que nós fizemos? Nós propusemos eliminar essa parede aqui e criar um painel, uma divisória de marcenaria com portas de correr, que quando estiver fechado, torna esse quarto um típico quarto de hóspedes, mas no dia a dia, quando estiver aberto, propicia maior integração desses espaços, uma maior amplitude nesse andar de cima. E é isso que vai acontecer a maior parte do tempo, quando a Cris não estiver com hóspedes em casa. Então ela vai usar também esse quarto como apoio dela de armário. Olha só. O layout ficou então da seguinte forma. Aqui atrás está o banheiro. Aqui está a porta mais aberta que eu já mostrei. Nós deixamos uma parte do painel de marcenaria fixo porque ele vai esconder a lateral de um armário. Esse armário a gente está trazendo de outro quarto da casa para esse quarto aqui. Então aqui fica um apoio. O sofá de costas para a janela vai atender a televisão que está aqui em frente. Então a gente fica com um ambiente mais separado do sofá aqui e essa área de vestir mais separada aqui em frente. Então a Cris pode transitar, ó, livremente do quarto dela para esse quarto e usar esse armário com facilidade, inclusive usando o sofá como apoio. Dessa forma a gente conseguiu ter um pouco menos de armário no quarto dela, porque antes o armário ficava aqui, ó, ao lado da porta. E a gente tinha um layout mais apertadinho. Não conseguia ter, por exemplo, criado dos dois lados, com uma circulação confortável dos dois lados. A gente preferiu então deixar esse quarto bem amplo, com uma boa circulação dos dois lados da cama, um apoio no pé da cama, uma boa circulação aqui até o banheiro também e um armário menor aqui ao fundo. Sendo que esse armário vai ficar de apoio para esse quarto. Então foi essa a modificação que nós fizemos no andar de cima. Tá aqui uma foto do espaço original, uma foto do vão da porta, quando a porta já tinha sido retirada, e outra foto do vão já aberto, mostrando a amplitude que a gente vai ter a partir da escada, a partir do corredor. Como eu disse, eu ainda tenho muitas coisas para contar e para mostrar para vocês, e isso vai acontecer ao longo desse Mãos à Obra. Se tiver ficado alguma dúvida sobre o que eu mostrei aqui hoje, pode perguntar nos comentários que eu respondo. Me conta se está animado, me conta se conhece Cabo Frio, me conta o que achou da proposta estética que a gente fez para essa casa e se está gostando disso tudo que você está vendo, dá um like aqui embaixo e se liga por aqui.